gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Nós estamos prestes a celebrar o Natal. Estamos prestes a celebrar o nascimento. Natal significa nascimento. E não é qualquer nascimento que nós vamos celebrar. É o nascimento daquele que foi o Cordeiro de Deus. Aquele que tirou o pecado do mundo, aquele que deu a mim e a você a chance, a oportunidade, o grande privilégio de nos achegarmos a Deus, que nos reconectou com o Pai. Não tem um aniversário mais importante no ano para celebrarmos do que o aniversário do Cristo. Mais do que o meu, mais do que o teu, mais do que o nosso junto, é o aniversário do Cristo Jesus. Por Ele nós temos a vida eterna. Por Ele nós temos esperança. Por Ele nós encontramos a resposta de eternidade que nos dá a vitória. A vitória em Cristo Jesus, a alegria de podermos comemorar, de acordarmos todos os dias e podermos dar um para o outro bom dia. É só por Cristo que é bom. É só por Cristo que é dia. É só por Cristo que é luz. É só por Cristo que é a esperança. Quando eu e você acordamos e podemos dizer bom dia, eu não sei se você já aprofundou este teu bom dia, mas este bom dia só é possível por meio de Cristo Jesus. Amados, a esperança, quando havia desesperança, era trevas. Quando não havia a luz, era escuridão. Obrigado. Quando não havia o Salvador, havia pecado, fruto do pecado, morte, discórdia, intriga, guerras. Mas o Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica e nos arranca dessa realidade. Tem alguém aqui para se alegrar comigo por isso? Eu e você temos um grande aniversário nessa semana. Eu e você temos uma grande festa de aniversário nessa semana. É o aniversário de Cristo Jesus. É o aniversário de Cristo Jesus. Cuidado para não deixar os presentes tomarem uma proporção maior do que o que deve ser presenteado. Cuidado para que nos preparativos dos seus familiares roube o teu tempo de intimidade, a tua adoração com o teu Deus. Cuidado para que neste aniversário, para que nesta festa, Cristo seja o maior glorificado entre todos nós, em todas as nossas casas, em todas as nossas famílias, em todas as circunstâncias. Talvez você esteja recebendo um parente de distância, e isso é muito valioso, isso é muito importante. Mas não se esqueça que a maior distância percorrida foi aquele que faz aniversário nessa terça-feira. E a maior distância percorrida, e não somente percorrida, mas resgatada, porque Ele não só veio, mas te levou com Ele, é o próprio Cristo. Então que Ele seja recordado com muita honra, com muito louvor, com muito quebrantamento, com muita intensidade, em nome de Jesus. Que se a oração tiver que ser rápida, porque o peru está esfriando, faça ela depois ou antes. Mas faça verdadeiramente uma oração que enalteça o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Cristo seja glorificado. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Um menino nos nasceu. Na Bíblia judaica, a tradução está: uma criança nasceu para nós. Veja só. Um filho nos foi dado. E ao longo do ano, ao longo das passagens bíblicas, ao longo das nossas pregações, dos nossos devocionais, é muito comum nós encontrarmos Cristo como o milagreiro, aquele que faz os milagres,
aquele que abre o mar, aquele que abriu o mar por meio de Moisés, mas que anda sobre o mar, que acalma a tempestade, aquele que faz todo tipo de milagre, faz o cego ver, faz o mudo falar, faz o coxo andar, aquele que diz para os seus discípulos e os envia, aquele que faz tantas coisas, amados, e somos encontrados no meio de um Cristo poderoso. Somos encontrados também no meio das Escrituras, em tantos momentos, como o Cristo sofredor, o Cristo que padece, o Cristo que é envergonhado, o Cristo que é cuspido, o Cristo que é transpassado, o Cristo que é moído por mim e por você, o Cristo que é rejeitado, o Cristo que é crucificado, o Cristo que é abandonado. E em todos esses Cristos nós encontramos um pouco do nosso dia a dia, não é verdade? Porque Ele se fez 100% homem. Ele abriu mão da sua glória e habitou entre nós. Mas o Natal, queridos, é o momento onde nós olhamos para o Cristo bebê, para o Cristo infanto, para o Cristo frágil, com toda a sua fragilidade. Uma criança. E o texto, o profeta Isaías, 500, 600 anos antes do nascimento de Cristo, profetiza que seria dado para nós uma criança, um filho de homem, dado para mim e para você, 100% homem, 100% Deus, filho de homem, mas também filho de Deus. Um Cristo que abre mão do seu lugar de honra, abre mão daquilo que eu e você não fazemos nem ideia sequer do que significa céu, trono, glória, resplendor, majestade. Um Cristo que, sem compreensão para a humanidade, abre mão de tudo isso que um dia iremos entender. E aparece no meio de nós não como um homem forte, não como um deus grego, não como um soldado romano, não como alguém que do ideal de um ser humano seja um homem forte, robusto, um super-homem, mas ele aparece frágil, como um bebê, com toda a delicadeza que um bebê necessita, requer, com todo cuidado, com toda a atenção. E ele então vem para este mundo. E nós sabemos que a origem desta origem é uma origem de desonra. Porque o texto lá em Lucas 2, onde relata o nascimento do nosso Cristo, lá no versículo 6 e 7, a palavra diz assim: nós sabemos que o imperador César Augusto estava ali recenseando, chamando todos aqueles para suas cidades de origem para fazer uma contagem. Então José e Maria vão para Belém, voltam para a cidade de origem deles, e o texto diz que Maria já estava para dar o seu parto. E naquele momento então eles vão procurar um lugar para ficar, uma hospedaria, e não encontram. E o texto diz para nós lá no versículo 6 do capítulo 2 de Lucas: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui, amados, nós encontramos um relato histórico, encontramos um relato que diz para nós que aquele que viria para trazer a paz, para reconciliar o mundo, aquele que Deus amou de tal maneira, aquele que viria para resolver o problema da humanidade, foi encontrado sem lugar para eles na hospedaria. Foi encontrado em uma condição de debilidade. A criança, o bebê, que o mundo deveria embalar e honrar com todas as honrarias necessárias, nasceu num lugar inóspito e foi colocado em uma manjedoura, foi colocado num
coxo, num lugar de desonra, num lugar onde Cristo, Filho do Deus vivo, não deveria estar ali, mas Ele abriu mão da sua glória. Ou seja, ainda que para nós seja uma desonra, ainda que para nós seja uma vergonha, como um ser humano, representante da humanidade aqui nessa noite, olharmos para como nós tratamos o Filho do Deus vivo. A palavra diz que Ele, a pedra dos construtores, a pedra rejeitada, tornou-se a mais importante de todas. Ele foi rejeitado. E no momento em que Ele é rejeitado, amados, Ele é colocado num coxo, num lugar onde animais se alimentam. E ainda que para nós faça sentido, quando nós vamos lá para Isaías 53 e encontramos um texto que fala que Jesus foi o alimento da ovelha desgarrada. Jesus foi a resposta para a ovelha desgarrada. Ele naquele coxo, ele simboliza para mim e para você o alimento que eu e você precisamos. Ele simboliza para mim e para você como aquele que é a resposta das nossas necessidades. Mas ainda assim, ainda que há um símbolo, ainda que há uma explicação, ainda que haja uma resposta do porquê Ele está num coxo, Ele estava num coxo. Ele foi desonrado. Ele foi desonrado. Mas ao mesmo tempo em que encontramos esta fragilidade, nós podemos olhar para essa fragilidade, amados, nos constranger sim por conta dessa desonra, mas podemos olhar para essa fragilidade e entender que o Evangelho, que Jesus, a palavra viva, também é fragilidade. A mensagem de Natal diz respeito a esta fragilidade. A forma em que Deus resolveu habitar no meio de nós e aparecer no meio de nós, nos ensina desde o primeiro dia da sua vida a respeito de uma fragilidade, a respeito de uma delicadeza que Ele se colocou no meio de nós. E o Evangelho, a vida em Cristo Jesus, é uma vida que também requer delicadeza para vivermos ela. Também requer essa fragilidade. A delicadeza de nós entendermos que quando estamos em Cristo, agora somos uma nova criatura. E por sermos uma nova criatura, amados, nós precisamos começar do começo. Você se lembra da última vez em que você foi visitar um bebê que havia nascido na casa de alguém? Você se lembra que assim que você entra naquela casa, tem um pote de 50 litros de álcool gel na frente, que a mãe coloca justamente para você saber que dali para dentro não pode ter nenhum germe, nenhuma infecção, nenhuma bactéria, e tudo aquilo que você fizer tem que ser delicado, tem que ser com a aprovação da mãe. Eu não sei quanto a você, mas toda vez que eu vou visitar alguém que tem um recém-nascido em casa, eu já entro na ponta dos pés, porque pode ser que esteja dormindo, pode ser que passou a noite inteira com cólica e agora foi dormir, pode ser que esteja sendo amamentado, não é verdade? Pode ser, são tantas as circunstâncias, e nós entramos então, como se fôssemos na ponta do pé, chegar naquela casa, porque é um momento de delicadeza, é um momento de fragilidade. Aí você se lava, você se limpa com aquele álcool gel, você se prepara para pegar naquele bebê, não é? E quem já foi pai tem mais facilidade, então pega com mais jeitinho, ou quem não foi fica com medo de pegar, não é verdade? Eu tenho amigos que ainda não tiveram criança, e eles têm até hoje medo de pegar a criança, porque acham que vai derrubar, acham que vai quebrar. É uma fragilidade, né? Depois que você tem o segundo, pega de qualquer jeito, né? Já está acostumado, mas é porque tem experiência. E o Evangelho, ele requer essa fragilidade. Quando eu e você caminhamos com Cristo Jesus, deixa eu te dizer algo. Quando eu e você encontramos em Cristo a figura de um bebê, a figura de um recém-nascido, nós aprendemos a respeito das coisas delicadas, de como nós lidamos com as coisas, de como nós
nos encontramos na palavra de Deus, na busca pela presença dEle, na lida com as pessoas, você que cuida de gente, você que é discipulador, você sabe a delicadeza que é falar com alguém que está chegando na igreja, a delicadeza que é falar com alguém que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ou você que recentemente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, está começando essa jornada. Talvez a gente faça um monte de coisa aqui que você ainda nem entenda, não entende o significado, não entende o porquê, não entende as palavras, né? O evangeliquez. Às vezes o irmão fala um negócio lá, você fala, meu, o que é isso? Eu nunca vou me esquecer um dia que nós estávamos acompanhando uma amiga nossa, e ela foi numa igreja, e a igreja estava sendo gravada em live, e a gente estava assistindo o culto junto dos Estados Unidos, enquanto ela no Brasil, lá em São Paulo, estava indo no culto. E aí, no momento de alvoroço, no momento de adoração, aqueles ministros começaram a orar em línguas, né? E começaram a profetizar, e começaram a fazer várias coisas no meio da adoração. E depois eu me lembro no relato, nós ligamos para ela depois do culto, quando ela chegou em casa, e ela falou, e a gente perguntou, e aí, como é que foi o culto para você, né? E ela falou, foi muito legal, eu gostei bastante, achei até interessante aqueles, no meio da música, da adoração, eles fazem que nem o Djavan, fazem aqueles kundera, né? E começam a falar aquelas coisas assim, na melodia da música, e a gente falando, gente, quando que ela vai aprender, né? O momento de que aquilo foi uma oração em línguas, e que o Espírito fala, e ela estava ali perdida. E quantas vezes a gente, no meio daquela situação toda, como um infanto, estamos aprendendo, estamos lidando com os detalhes de cada um, com as maturidades de cada um de nós. E eu quero te lembrar nessa noite. Eu quero te lembrar nessa noite que pode ser que o teu irmão, a tua irmã que estejam ao teu lado estão nascendo em Cristo Jesus. Eu quero te lembrar nessa noite que pessoas que estão ao seu redor, elas estão contando com a delicadeza da nova vida que há em mim e em você, para lidarmos com cada uma das circunstâncias, para lidarmos com cada uma das coisas. Nós vamos construindo a fé cristã, amados, de tempo em tempo. Muita coisa a palavra vai se revelando, muita coisa na busca da presença dEle, muita coisa na obediência da sua palavra. Muita coisa nós vamos montando um quebra-cabeça que muitas das vezes leva tempo. Nós estamos acostumados a pegar o Evangelho de Cristo dos 30 aos 33 anos e acharmos que ele foi aquilo, mas ele foi muito mais. Tanto que a Bíblia relata de que se fosse para escrever todas as suas obras, não caberiam em todos os livros do mundo. Houve um processo, até o próprio Cristo foi assistido pela humanidade, crescendo e amadurecendo. Olha que coisa linda. Todos nós estamos crescendo e amadurecendo. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Um dia após o outro. Que possamos ter esse olhar delicado, esse olhar sensível, essa ação, essa atitude na lida com as pessoas, na busca da presença dEle. Essa delicadeza, amados, ela foi proposta para mim e para você por meio do Cristo, o bebê. Aquele que nasceu sensível, precisando de atenção, precisando de cuidado. Que nós possamos dar este cuidado a este Cristo em nós. É verdade, Ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele intercede por nós. Mas nós somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Olha que coisa linda. Cada vez que eu e você agimos de forma celestial, nós estamos representando a pessoa de Cristo aqui na terra. E tudo isso requer tempo, amadurecimento, detalhes, delicadezas, sensibilidades uns para com os outros. Que esse momento que eu e você estamos enxergando nesse Natal, nesse momento de solidariedade, nesse momento de delicadeza, que nós possamos tirar essa lição não só para o dezembro, não só para este momento, não só para ajudarmos com uma cesta alguém que está precisando no último
mês do ano, mas que isso sirva para mim e para você tornarmos-nos mais sensíveis para com o Senhor, mais sensíveis um para com o outro, mais sensíveis na compreensão, no amor, mais sensíveis em expressarmos a nossa gratidão, mais sensíveis em demonstrarmos aquilo que para nós é relevante e que para o próximo também é importante. Que eu e você possamos receber de presente esta criança que outrora foi rejeitada. Que eu e você possamos resgatar esta criança que nasceu para nós, que outrora foi abandonada, rejeitada pelos seus. Os judeus o rejeitaram. Que eu e você possamos receber e viver na intensidade dessa delicadeza, desse cuidado, deste amor, deste afago, não só no Natal. Que Cristo seja celebrado nessa semana por você, celebrado de forma grandiosa, celebrado com honras, Faça a maior oração do teu ano a Ele, seja ousado, dê um presente para Ele, seja criativo, faça alguma coisa que, entre aspas, o surpreenda. Faça algo como se você fosse fazer para alguém de carne e osso e muito mais. Faça algo de tirar o fôlego. Faça algo que seja uma memória para a tua vida. Que você possa se lembrar para o resto da tua vida. Eu me lembro do Natal de 2019, quando eu presenteei Jesus com aquilo, eu fiz aquilo, eu falei aquilo, eu abracei fulano, eu perdoei ciclano, e eu fui lá, e eu de forma delicada, de forma ousada, eu fui lá e resolvi aquela situação. Muitas das vezes nós ficamos pensando nas coisas mais grandes, né? Mas muitas vezes a resposta está nas coisas pequenas, nos pequenos gestos. Às vezes a gente tem a coragem de dar aquela maior oferta, mas a gente não tem a coragem de perdoar aquela menor pessoa. Que o Senhor possa ser lembrado como esse infanto nas nossas vidas nessa semana. Honre a Cristo. Reconheça esse bebê que foi presenteado para a humanidade. Em nome de Jesus. Romanos 6,4 diz: pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Enquanto eu e você amadurecemos de novidade em novidade, enquanto eu e você vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, de novidade em novidade, esse nosso Cristo possa ser honrado de forma tal que outrora Ele não foi, e Ele merece de nós toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, enquanto bebê, enquanto homem, enquanto Salvador, enquanto Deus, enquanto todas as suas faces e todos os seus atributos que Ele é capaz de apresentar e se apresentar para mim e para você, em nome de Jesus. Celebre o teu Natal. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado pelo presente que Tu és para nós. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de que um dia pisaste nessa terra, de que um dia viestes nesse mundo como bebê. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O Senhor não veio para nos amedrontar, o Senhor não veio para nos assustar, o Senhor não veio para medir força conosco, mas o Senhor em sua delicadeza se apresentou. O Senhor em sua fragilidade se apresentou. O Senhor resplandeceu em nós, ou resplandeceu para esta terra de forma humilde, simples, frágil,
delicada, para que pudéssemos entender que num Deus que é forte, também há delicadeza. Que num Deus que tem poder para consumir todas as coisas, também tem intencionalidade e fragilidade nos pequenos detalhes. Um Deus que se apresentou não somente como a resposta, mas se apresentou também como aquele que se compadece. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua humanidade representada aqui na terra. Obrigado, Senhor. Te damos toda a honra, todo louvor, toda a majestade, toda a adoração. Querido, eu quero convidar você a levantar as suas mãos e adorar ao Senhor nesse momento. Adore a Ele. Abra o teu coração. Diga com as tuas palavras o quanto Ele é importante e precioso para você. Em nome de Jesus. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Agradeça a Ele por quem Ele é. Agradeça a Ele pelo que Ele fez, por quem Ele foi, por como Ele veio. Seja sincero, seja verdadeiro. Oh Senhor, santo é o teu nome, Deus, digno de louvor e honra, majestoso, príncipe da paz, Deus forte, poderoso, conselheiro, Pai da eternidade. Tu és, Senhor Deus, o Rei, príncipe da justiça. Tu és, Senhor Deus, Emanuel, Deus conosco. Tu és, Senhor, aquele que governa todas as coisas e ainda assim se apresentou como um bebê, como um infanto, como alguém frágil, delicado no nosso meio. Senhor, que o nosso louvor, a nossa adoração suba como um presente ao Senhor, Deus. Que, Senhor, a nossa gratidão, que as nossas orações, que as nossas palavras de reconhecimento subam a Ti como um verdadeiro presente, como algo que o Senhor seja capaz de receber nesse momento de alguém e poder dizer: este é o meu filho em quem me comprazo, também para nós. Oh, em nome de Jesus, assim como o Senhor mostrou o caminho, nós estamos imitando, buscando fazer o mesmo, Senhor Deus, ainda que no meio das nossas imperfeições, Senhor Deus. Eis-nos aqui para cumprirmos, Deus, com a Tua vontade. Eis-nos aqui para Te adorar, eis-nos aqui para Te servir, eis-nos aqui para desfrutarmos da intimidade contigo, Senhor Deus. Obrigado por toda a delicadeza, obrigado, Senhor Deus, por toda a singeleza de coração. Obrigado, Deus, por toda a atenção que o Senhor deu, assim como os detalhes, Deus, quando a mulher de fluxo de sangue tocou na orla do Teu manto, o Senhor imediatamente percebeu. Assim como quando Lázaro morreu, Deus, o Senhor chorou. Oh Deus, assim como todos aqueles homens estavam com fome, os discípulos queriam despedi-los, o Senhor se preocupou em dar alimento a eles. Assim, Senhor, como quando o Senhor estava indo descansar e o Senhor viu uma multidão, Senhor, neste momento o Senhor decidiu ir atrás deles. O Senhor se entristeceu porque eles não tinham pastor. Oh Deus, o Senhor é delicado, o Senhor é como aquele bebê tantas vezes ingênuo no tratar, no lidar. Senhor, queremos aprender de Ti mais e mais. Queremos aprender mais e mais dos Teus atributos, mais e mais daquilo que o Senhor revela para nós por meio da Tua história e da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que neste Natal nós possamos alegrar o Teu coração, que nós possamos alegrar o Teu coração neste Natal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorá-lo um pouco, amados. Vamos adorá-lo nesse momento. Te entronizamos nesse momento, Senhor Deus. Oh, Senhor. Você tem um nome que acalma a tempestade.
Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Tens um nome, Senhor Deus, no nosso coração. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Calma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Nome sobre todo nome. Você tem o nome que lança fora o medo, e o seu nome é Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio da tua presença. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por sabermos que tu estás aqui ouvindo o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos para que o Senhor leve em segurança cada um aqui para suas casas, que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, Senhor Deus, e que, Senhor, ao longo dessa semana, ao celebrarmos o teu nascimento, possamos dar toda a honra devida a ti. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder e toda a majestade seja dada a ti, somente a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que você seja sal da terra e luz do mundo nessa semana e nesses momentos com a família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.